Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma Live Sniper. Hoje é a Live 009, onde a gente vai falar sobre como ajudar o cliente a vencer licitações quando todos os concorrentes abaixam o preço. Para quem não me conhece, eu sou Wesley Costa. E a nossa Live Sniper, só recapitulando, o que ela é, né? Ela é um encontro semanal, todas as quartas-feiras, onde a gente busca trazer conteúdo que possa agregar valor no seu processo de construção de um negócio de consultoria em licitações e de venda desse negócio de consultoria em licitações, entrega desse serviço e renovação desses contratos de consultoria. Deixa eu receber vocês. Adilson, boa noite. Cláudia. Ô, Cláudia, você está sem som, não ouve a gente? Pessoal, me dê um feedback se vocês estão ouvindo, se o problema é só com a Cláudia. Se for com você, só a Cláudia. Sai e tenta entrar de novo na live para ver se melhora. Morvanildo, boa noite, Leandro, Tânia, Edson, deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. Laís, professora Laís Cristina, seja bem-vinda, professora do especialista referência do curso de pareceres jurídicos, já trabalhou com a gente nos projetos de implantação da nova lei de licitações, é uma grande referência na área, é uma honra ter você aqui, Laís. E também mentora do projeto da mentoria Sniper, né, ajudando os nossos snipers a cada vez faturarem mais e terem mais resultado nesse mercado. Irma, boa noite, Irma. Maria Helena Macedo, boa noite. Cláudia, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Ah, deu certo agora, Cláudia. Que bom, que ótima notícia. Muito importante que você escute e possa participar com a gente. Então, essa é a nossa Live Sniper 009, onde a gente vai abordar o tema de como você ajuda o seu cliente a vencer licitações, mesmo quando os concorrentes dele, eles estão abaixando o preço, tá? Essa é a nossa nona live. Para quem não assistiu às lives anteriores ou perdeu uma delas, entra aqui no YouTube da Mentoria Sniper League e você consegue assistir essas lives e olha, de acordo com vocês, as pessoas que participam, que assistem às lives, elas agregaram bastante valor em termos de conteúdo, então vale a pena quem não assistiu, assistir, e quem já assistiu, vale a pena reassistir se tiver qualquer dúvida em um dos temas que nós abordamos ao longo dessas 9 semanas, 8 semanas, 9, com essa agora. Meus queridos, Edilmara, boa noite, seja bem-vinda. Para a gente começar, né, nossa regrinha de sempre. Quando é que o conteúdo começa? Ele já começou desde o início da live. Por quê? Porque se você está aqui, se eu estou aqui, se nós estamos trocando conhecimento, experiência, dedicação, a gente já está aprofundando um conteúdo extremamente importante, que é a sua dedicação para com a sua carreira, para com a sua consultoria. E isso é fundamental. Agora, falando do nosso tema de hoje, por que esse tema é importante? Por que na hora que eu fui escolher os temas das lives, né, eu peguei esse tema de como ajudar o cliente a vencer licitações quando todos os concorrentes abaixam o preço. Por que esse tema vai te ajudar no processo de construir, vender, entregar e renovar os seus contratos de consultoria, dizendo com que você, com a sua consultoria em licitações, fature milhões, como a gente começa a ver os nossos snipers, os nossos mentorados a conseguirem esse nível de resultado, de fecharem contratos, de vencerem licitações e de colocarem dinheiro no bolso, que é o que mais importa, né? E lembrando que, por que a gente constrói uma consultoria em licitações, né? Porque vários de vocês conversam comigo e falam assim, professor, eu estou para me aposentar, eu já tenho uma certa experiência e agora eu quero atuar com consultoria. Qual é o sentido de atuar com consultoria e ganhar dinheiro? É realizar os nossos sonhos. Esse é o grande objetivo, esse é o grande motivo. Então, se você está aqui agora, numa quarta-feira, 8h34 da noite, a hora que a gente está fazendo essa live, não sei quando você vai assistir, mas quem está aqui ao vivo comigo, 8h34 da noite. Isso quer dizer que você realmente se compromete com a sua carreira. Então, o nosso conteúdo já começou. E esse tema, ele é muito importante, por quê? Vou puxar aqui meu mapa mental, para que ele nos ajude a organizar e estruturar as ideias. Primeira coisa, eu estava conversando há algumas semanas com uma das nossas mentoradas, com uma sniper, e com a conversa com ela eu percebi algo que eu já ouvia de vários de vocês, de vários alunos, tá? Que era o quê? Ela presta consultoria para uma distribuidora de medicamentos, tá? E essa distribuidora de medicamentos, quer dizer, o cliente dela, tá? E eu não vou mencionar o nome dessa mentorada aqui para não correr o risco de expor, inclusive, o cliente dela. Então, a gente preserva muito os dados dos nossos mentorados, dos nossos alunos. Quando faz sentido compartilhar quem que é, a gente compartilha, como eu compartilhei com vocês o caso de sucesso da Jéssica Salsen e de outros mentorados nossos nas lives passadas. A Jéssica foi a mais recente na minha mente. Mas essa mentorada vivia a seguinte situação, ela falou, professor, eu estou com o seguinte cenário,
minha cliente, que é uma dona de uma distribuidora de medicamentos, ela abaixa muito os preços, e depois que ela abaixa muito os preços, depois ela não consegue executar. Ela até ganha licitações, mas ela não consegue executar aquele contrato, tá? E claro que nós vamos tratar aqui, opa, volta aqui no mapa mental, às vezes meu mapa mental se perde, tá? Quem está chegando agora, quem é recorrente, já conhece, já participa aí, mas Gilmara, quem está mais aqui, Cláudia, quem mais que eu já... Malvanildo, Edson, quem já participou de lives anteriores aqui, viu que às vezes o mapa mental dá pau, a gente reinicia ele, faz parte do jogo, tá? A gente está fazendo ao vivo, né? Mas o nosso objetivo é entender como que a gente pode ajudar os nossos clientes a vencer licitações quando todos os concorrentes abaixam o preço. Mas essa mentorada, ela estava com o cenário seguinte, era a cliente dela que estava abaixando o preço, ela tinha acabado de se tornar consultora daquela empresa, uma distribuidora de medicamentos, a cliente dela estava abaixando o preço e estava fazendo com que ela vencesse os contratos, mas esses contratos fossem inexequíveis. Ela não conseguia executar, por quê? Ela estava operando abaixo do custo. O que ela recebia não pagava os custos dos medicamentos que ela precisava entregar. E aí, né, quando eu conversei com ela, o primeiro risco que eu levantei foi, olha, sua cliente está correndo o risco de não conseguir participar mais de licitações. Ela está correndo esse risco. Por quê? A partir do momento que o, ela vence o contrato, ela vence a licitação, ela assina um contrato e ela não consegue executar, muitas empresas, nesse momento, o que elas fazem? Elas abaixam o preço demais para buscar tentar um reequilíbrio, tentar um reajuste ali na frente. Né? Só que, na prática, a maior parte dos procuradores negam esses pedidos, por quê? Porque eles não fazem sentido. A empresa abaixou o preço porque ela quis abaixar. Né? A professora Laís, inclusive, está aqui com a gente na live, já conversou comigo algumas vezes sobre o pedido de reequilíbrio que ela recebeu e que ela teve que negar, por quê? Porque a empresa baixou o preço demais, ou muitas vezes porque ela não conseguia sustentar. Mas nesse caso, o que acontece muitas vezes é que a empresa ela baixa o preço para vencer aquela licitação, acreditando que depois ela vai conseguir um reequilíbrio, um reajuste, e vocês entendem disso melhor do que eu. Só que ela corre um risco muito grande de sofrer uma responsabilização, sofrer uma... Vocês vão saber esse termo melhor do que eu, ela pode ser sancionada, ela pode ser questionada, ela pode correr o risco de não poder mais ser impedida de participar de licitações. E aí, eu conversando com essa mentorada, eu comentei isso com ela, falou assim, olha, sua cliente, ela pode ser impedida de participar de licitações. E aí eu perguntei para ela uma coisa muito importante, falei assim, por que que ela faz isso? Por que que ela baixa o preço, né? Por que que a sua cliente está agindo dessa forma? Porque existem outros caminhos, existem outras estratégias. E a resposta dela foi mais ou menos essa linha. Ela falou assim, olha, os concorrentes abaixam tanto que a frase da minha cliente é, nós não podemos perder. E aí eu levantei com ela o seguinte ponto, mas vale a pena vencer e ter prejuízo e não entregar e ser impedido de participar de licitações? E aqui eu quero trazer isso para você, Movanildo, Adilson, Cláudia, Leandro, Tânia, Edson, eu quero trazer para vocês que estão aqui comigo, que são consultores, que vão atender essas empresas. Para você, como consultor, faz sentido a sua empresa, o seu cliente, vencer uma licitação abaixando muito o preço, e depois não conseguir entregar aquele objeto, entregar aquele contrato? E a minha ponderação para ela foi essa. E aí a gente discutindo, a gente conversando lá dentro da mentoria, né, eu comecei a trazer alguns pontos que são importantes. Primeiro, quando você entende como tratar esse processo, como lidar com esse preço jogado lá embaixo de forma inconsequente, de forma equivocada, tá? Você precisa tratar disso por quê? Porque isso aumenta o seu faturamento. Isso te posiciona como diferente no mercado. Então, para ela, que estava à frente de um cliente que estava abaixando o preço, qual que era o risco para ela? Né? Esse cliente ser impedido de participar de licitações e ela perder o cliente. Então, você que é consultor, precisa estar muito atento no longo prazo. Se o meu cliente está fazendo isso, eu preciso orientá-lo, eu preciso direcioná-lo para que ele não faça. Não é simplesmente por causa dele, não, é por minha causa. Ele daqui a pouco pode não poder participar mais de licitações, às vezes ser multado, às vezes sofrer uma sanção, por quê? Porque ele incorreu nesse equívoco, nesse erro e não precisa, tá? E é importante para você saber orientar o seu cliente tanto a não abaixar o preço demais, quanto a, se os concorrentes abaixarem, peraí que meu mapa mental puxou aqui, opa, se os concorrentes abaixarem, como que ele vai lidar com esse cenário?
como que você vai orientá-lo e vai acompanhá-lo durante esse processo. Isso é fundamental, por quê? Porque aumenta o seu faturamento, porque te posiciona como diferente. Imagina só, num mercado onde, por exemplo, as distribuidoras de medicamento, se várias estão abaixando o preço, perdão, estão ganhando, vencendo licitações que vão daqui a pouco se tornar inexequíveis, eles vão ter dificuldade para executar. E você chega e consegue, com o seu cliente, vencer uma licitação mesmo com preço maior do que o deles, você se diferencia. Você se posiciona como alguém que é diferente no mercado. E, gente, quem se diferencia, o mercado está tão carente, o mercado de licitações está tão carente, que quem se diferencia no mercado consegue ganhar muito mais, consegue faturar muito mais. Então, por isso que é extremamente importante. Quando você se diferencia, além de aumentar o seu lucro, esses clientes começam a contar para os colegas, para os conhecidos. Gente, empresário anda com empresário. O seu cliente conhece vários outros possíveis novos clientes para você. Então, o que vai acontecer? Ele vai comentar, ele vai falar assim, olha, o Morvanildo, o Adilson, a Cláudia, o Leandro, ele consegue me ajudar, mesmo quando os nossos concorrentes jogam o preço lá embaixo e a gente vai lá e vence a licitação. Isso traz para você o que? Novos clientes. Todo mundo vai querer ser seu cliente. Não importa o preço que você está cobrando. Por quê? Porque eles estão perdendo muito pelo preço lá embaixo e muitas vezes por perder licitações por alguém que abaixou mais o preço do que deveria. Comenta aí para mim se vocês veem isso acontecendo no cenário, na realidade de vocês. Então, quando eu vi essa situação, conversando com essa mentorada nossa, tá? Eu me deparei com vários pontos que a gente pode trazer como solução. E eu queria destacar uma dessas estratégias aqui para vocês na nossa live de hoje. E eu sei que muitas vezes passa pela sua mente uma pergunta, e eu deixei ela aqui para eu não esquecer. Ó, primeira coisa, professor, mas o preço, ele é de responsabilidade da empresa. E sim, ele é de responsabilidade da empresa. É natural você pensar, eu não tenho como interferir nesse preço. E eu entendo você pensar isso, faz sentido você pensar isso. Mas deixa eu te contar uma coisa, tá? Quando você está atuando para a empresa, você realmente não deve ultrapassar o limite da sua responsabilidade. Inclusive, eu me recordo, quando a gente estava trabalhando no curso de pareceres com a professora Laís, um dos elementos que a professora Laís trouxe para esse curso, para esse projeto, foi a importância do procurador se ater àquilo que é a responsabilidade dele no que tange à emissão de um parecer jurídico. Quer dizer, ele não emitir pareceres que o extrapolem, que ultrapassem o limite dele. A importância dele agir dessa forma pela segurança dele. Eu entendo você pensar que, professor, o preço é de responsabilidade do cliente. Eu não tenho como interferir nisso, porque você toma o cuidado de não ultrapassar esse limite para não assumir risco desnecessário, para não trazer problema que você não precisa trazer para você. Eu entendo isso. Isso, num primeiro momento, faz sentido, até porque você não pode, você não tem o direito de alterar o preço do seu cliente, o preço da empresa para a qual você está prestando o seu serviço. Porém, meus amigos, tem um ponto que você precisa considerar. E esse ponto é extremamente importante para quem quer faturar alto nesse mercado, para quem quer ter uma consultoria em licitações que se destaca, para quem quer ter uma consultoria que fatura milhões, para aquele que quer colocar muito dinheiro no bolso, que é do seu interesse que a empresa vença aquelas licitações. Mais do que isso, se você recebe por percentual de participação, como eu já orientei vocês em lives anteriores, como a gente recomenda e orienta para os nossos mentorados, para os nossos snipers, quanto mais essa empresa recebe, mais dinheiro entra no seu bolso. Quanto menos ela recebe, menos dinheiro entra no seu bolso. Porque na prática, por mais que você tenha o êxito, o ganho, na hora que a empresa vence a licitação, você vai receber mesmo na hora que ela recebe. Ela não consegue, na maior parte das vezes, ter caixa para te pagar sem receber. E se ela não recebeu, por qualquer motivo, fica muito difícil para ela te pagar. E aí vem um problema. Se ela recebeu, mas recebeu abaixo do custo que ela precisa para operar, ela vai tender a ter dificuldade de fazer o teu pagamento. E você não quer que isso aconteça. Então, você quer que ela vença e que ela consiga entregar com margem de lucro, com maior preço, para que ela consiga participar de mais licitações e para que ela consiga te pagar. Por isso é tão importante para você estar atento e atuar nesse processo quando as empresas estão abaixando muito o preço, seja o seu cliente, seja os concorrentes do seu cliente. Então,
Ajudar essa empresa a vencer as licitações com segurança e ter lucro é do seu interesse. Porque você, Morvanildo, você, Adilson, você, Cláudia, você, Leandro, você, Irma, você, Maria Helena, vocês, como consultores, vocês ganham com isso. Esse valor é para você. E olha, tem uma frase que eu queria que vocês anotassem, tá? Essa frase é extremamente importante. Fatura mais quem serve mais. Quanto mais eu sirvo aos outros, mais eu faturo. Então, quando eu me preocupo com o lucro do meu cliente, naturalmente eu estou tendendo a gerar mais resultado para mim, porque eu estou servindo ele melhor. Quando eu sirvo melhor o meu cliente, eu tendo a ter muito mais resultado. Esse resultado retorna para mim, especialmente quem está atuando por percentual. Então, quando eu vi todos esses fatores, eu falei, gente, é muito importante trazer esse tema na Live Sniper, tá? E agora a gente vai entrar em cima do processo que nós desenhamos, uma das estratégias da mentoria Sniper, para que você consiga ajudar o seu cliente a vencer licitações quando todos os concorrentes abaixam o preço e para que ele não precise abaixar, para que ele possa, inclusive, vender e fechar esses contratos a um preço maior, sendo que, pensando, e eu sei que na cabeça de vocês começa a passar, mas professor, para administração pública é melhor pagar menos. Depende. Para administração pública, é péssimo quando um fornecedor, ele vence a licitação e ele não entrega porque ele não dá conta de entregar. E você tem que abrir um processo administrativo. É péssimo quando isso acontece, porque é você que fica sem o serviço, é você que fica sem o produto, é o teu nome dentro da administração pública para aqueles que estão dentro da administração pública. Então, na prática, para todos é muito ruim, tá? A Cláudia colocou assim, eu tive um louco que me mandou uma taxa de 0,01, eu saí da licitação na hora. Exatamente, aí não faz sentido nenhum, né? A não ser, Cláudia, que ele esteja falando de uma licitação, por exemplo, de múltiplos bilhões de reais. Aí pode fazer sentido, tá? Aí pode fazer sentido. Café com Licitações, boa noite, seja bem-vindo. O que gera ansiedade, Gilmara? Coloca aqui para mim, para eu poder me situar. O que gera ansiedade para eu poder conseguir te ajudar? Você falou que é uma excelente dica. Eu imagino que eu te ajudei, mas me diga o que te gera ansiedade para eu ser mais efetivo, tá? Seguindo aqui, o que a gente fez? Quando eu me deparei, a gente tem dentro da mentoria Sniper sessões estratégicas com os nossos mentorados. Então, eu estava numa sessão estratégica com uma mentorada, ela trouxe esse problema, em cima desse problema, a gente construiu uma estratégia para que ela possa vencer esse desafio. Como que ela faz? Eu trouxe essa estratégia aqui para vocês. Ei, Valéria, boa noite, seja bem-vinda. Então, qual que é essa estratégia? Tá? E aqui eu vou trazer para vocês passo a passo dessa estratégia. Primeira coisa, tá? Essa estratégia parte de um posicionamento, tá? E, gente, posicionamento estratégico é fundamental. Como você se posiciona vai definir exatamente quais clientes você atrai e quais os resultados você tem. Eu vou dar um exemplo, tá? Quando a gente desenhou o especialista referência, desde a primeira versão dele, a gente via no mercado vários cursos que eram cursos baratinhos. Tinham vários cursos de licitações baratinhos. E a gente resolveu se posicionar com um projeto que fosse diferenciado. Isso é posicionamento. Estrategicamente, o professor Matheus e eu sentamos, nós discutimos e nós tomamos uma decisão. Estrategicamente, nós não vamos desenvolver um projeto baratinho. Nós vamos desenvolver um projeto que vai fazer a diferença e trazer segurança. E na época a gente nem sabia exatamente como o especialista se construiria. A gente sabia que a gente ia desenvolver um projeto diferenciado, mas a gente não tinha clareza de como ele seria. A gente não sabia. A primeira turma, tá? Eu não sei se tem alguém aqui que foi da primeira turma do especialista, mas a primeira turma, a gente falou com os alunos o seguinte: olha, o especialista, ele vai ter aula gravada, ele vai ter encontro ao vivo, ele vai ter uma comunidade, ele vai ter alguns modelos, mas como é que isso vai funcionar? Ele não sabe ainda, porque isso vai ser construído com vocês. Foi isso que o professor Matheus falou quando a gente abriu a primeira turma. E isso foi pensado antes. Por quê? Porque a gente queria construir um projeto prático. Não adiantava a gente tirar da nossa ideia. Isso, gente, é posicionamento. Tá? E esse posicionamento é fundamental para você na sua consultoria em licitações.
decidir estrategicamente qual é o seu posicionamento. Então, nós optamos por criar um projeto que fosse um projeto diferenciado, que tivesse uma entrega de valor diferenciada. E por isso, nós optamos por ter um projeto que não era barato. Na verdade, o especialista referência, ele foi, se não me engano, o projeto na área de licitações de maior investimento do Brasil. Por isso ele tem os melhores dentro dele. Por quê? Porque são pessoas que decidiram investir alto para ter o melhor a seu favor. Por isso que os profissionais que saem do especialista são diferenciados. E isso é fundamental para você conseguir aplicar essa estratégia, entender e definir claramente qual é o posicionamento. Quando a gente construiu a mentoria Sniper, que é uma mentoria que ajuda os profissionais a construir o seu negócio de consultoria em licitações, a vender esse serviço, a entregar e a renovar os contratos, a gente foi na mesma linha. A gente buscou criar uma mentoria que fosse estratégica, que trouxesse resultado. Por isso que tem mentorado que com 2 dias consegue fechar um contrato, entrar numa licitação, vencer uma licitação de mais de 2 milhões de reais e já ter dinheiro para receber muito mais do que o que pagou na mentoria, apesar da mentoria ser de um investimento de altíssimo vulto, não é um investimento barato. Isso é posicionamento. A gente escolhe o nosso posicionamento. E para essa estratégia, qual é o posicionamento que eu recomendo que vocês tenham? Tá? Qual é o posicionamento? É você deixar de se posicionar apenas como consultor jurídico e ser um especialista em licitações que é um consultor estratégico de negócios, que olha estrategicamente para o negócio, que pensa estrategicamente no negócio do seu cliente, que vai além dos aspectos jurídicos. Por que isso é importante? Porque quando você vai além dos aspectos jurídicos e você se posiciona como um consultor de negócios, você está preocupado, preocupada em gerar mais valor, em colocar mais dinheiro no bolso do seu cliente. E quando você faz isso, consequentemente, se você recebe um percentual, você coloca mais dinheiro no seu bolso. Então, o consultor inteligente na área de licitações é aquele que se posiciona como um consultor de negócios, que vai ajudar esse cliente a ter mais resultado. A Cláudia colocou aqui, ó, sim, muitos milhões, mas para mão de obra exclusiva. Aí não, né? Depende, principalmente se for. Eu calcularia quantos milhões esse 0,01 vai dar, tá? Qual que é o valor? Aí eu iria para o valor, para poder ter essa clareza. E verificaria se é ata de registro de preço ou não. Se for ata de registro de preço, já não faz sentido, né? A Gilmara colocou aqui, ó, professor, fui procurada por uma clínica e me foi passado que a mesma perdeu porque o concorrente estava com preço muito abaixo do mercado. Ótimo. Se aplicando essa estratégia, ótimo não, né, Gilmara? Ótimo no sentido de que você agora vai ter a solução para esse problema, tá? Com esse passo a passo, você tem a solução para esse problema. Já já a gente chega na resposta. A Gilmara colocou experiência única de fazer especialista. Obrigado, Gilmara. Ele é feito com muito carinho. Na verdade, todos os nossos projetos, cursos, mentorias, tudo que a gente faz é feito com muito carinho. Nem o professor Matheus, nem eu precisávamos estar aqui para desenvolver esses projetos. A gente tem outras coisas que nos rentabilizam e a gente não tinha essa necessidade. A gente faz de coração. É feito realmente com muito carinho para gerar resultado para vocês. Agora eu quero ser um sniper. Ser sniper faz diferença, tá, Gilmar? A gente tá vendo os snipers decolando e tá muito gostoso de participar disso. Sabe aquela coisa assim que deixa a gente feliz? Eu sempre, para vocês entenderem, gente, eu vou só fazer um abre parênteses aqui, tá? Eu, todo dia de manhã eu levo meus meninos para a escola, né? E aí, meus filhos às vezes falam assim: ô pai, mas por que você vai trabalhar? Para que você vai para o trabalho? Por que você vai para o trabalho hoje? Vira e mexe, eles perguntam, tá? Eu tenho um menino de 6 anos, o Davi, e uma menina de 3 anos, a Clara. Eles sempre perguntam isso. E aí, minha resposta para eles, depois que eu entendi como que eu quero formar eles para o mercado, como que eu quero treinar eles para o mercado, minha resposta para eles sempre é: filhos, o papai está indo ajudar as pessoas. Tem pessoas que precisam de um conhecimento e o papai vai, de alguma maneira, com sócios dele, com os projetos que ele desenvolve, ajudar essas pessoas a ter esse conhecimento para fazer diferença na vida dela. E o valor disso tá quando a gente recebe esse tipo de feedback como o seu, tá, Gilmar? É muito, muito gratificante para a gente fazer um projeto ou fazer projetos e cursos que dão tanto resultado. É uma coisa que traz para a gente uma felicidade muito grande, tá? Obrigado pelo feedback. Seguindo aqui dentro do nosso conteúdo, então o primeiro passo é você se posicionar, se diferenciar dos consultores jurídicos do mercado, que se posicionam como quem, olha,
Juridicamente é isso, eu cobro um ticket aqui e recebo meu pagamento e ponto, né? Não, você precisa olhar para o resultado do teu cliente, porque o resultado do teu cliente coloca dinheiro no teu bolso. Quanto maior o resultado do teu cliente, maior o dinheiro que você coloca no teu bolso. Por isso é tão importante para você se diferenciar estrategicamente, se posicionando como um consultor de negócios, especialista em licitações. E isso é posicionamento, é escolha estratégica, tá? Em seguida, é você ter visão de longo prazo, tá? Às vezes, vale mais a pena perder uma licitação que não entregar, que ser penalizado, que ser impedido de participar de licitações. E se você está com um olhar de longo prazo, você vai defender o seu cliente pensando no longo prazo. Você vai orientá-lo, você vai apoiá-lo, você vai direcioná-lo no longo prazo. Por exemplo, essa clínica que te procurou, Gilmar, você vai orientá-lo, vai falar assim, olha, não abaixa o preço além daquilo que você consegue ter uma boa margem de lucro. Se os seus concorrentes abaixaram, tem jeito de a gente tratar isso, mas não abaixe. Não é brigando por preço que o seu cliente vai conseguir se perpetuar no mercado. Não é assim. Então, é melhor perder uma licitação do que vencer uma que pode trazer um problema de longo prazo. Só que você não precisa perder essa licitação, tá? E é muito importante que, dentro desse processo, se posicionando como consultor de negócios, mesmo que você não seja a pessoa que vai trabalhar a precificação do seu cliente, porque isso é responsabilidade dele, você precisa entender até onde o seu cliente pode ir com o preço, de maneira que aquele preço seja execuível e traga lucro para o bolso dele. São dois parâmetros, tá? Ser execuível e trazer lucro para o bolso dele. Isso é fundamental. E quando eu falo lucro, gente, o que a gente precisa pensar? A taxa básica de juros, a Selic, no momento que nós estamos fazendo essa live, nesse momento, ela está acima de 15%. Logo, não faz sentido para o teu cliente ter uma empresa que gera uma rentabilidade para ele abaixo de 20%. Não faz sentido. Então, ele precisa ter pelo menos 20% de lucro líquido. Depois que ele pagou você, depois que ele pagou todos os custos, ele precisa colocar 20% no bolso. Senão, é melhor para ele deixar o dinheiro dele parado. Então, é fundamental que você tenha essa clareza, essa consciência. Então, você precisa entender até onde o seu cliente pode ir. Ter clareza dos preços deles. Às vezes, é pedir para ele te mandar a planilha de preços dele, já com até o preço mínimo que ele pode chegar, considerando esses parâmetros. Margem de lucro e capacidade de execução. E é importante também você entender até onde os concorrentes dele podem ir. Você ter clareza de até onde os concorrentes dele podem ir. E isso dá trabalho, tá, gente? Isso não é um trabalho simples de se fazer, ou não é fácil. Ele pode ser simples com técnico, mas ele não é fácil, ele dá trabalho. Por isso que a gente sempre recomenda para os nossos snipers escolher empresas que vão atuar com licitações acima de 2, 3, 4 milhões de reais, de preferência de 5 para cima. Por quê? Percentualmente falando, vale a pena você ter esse empenho, esse desgaste, esse nível de trabalho para uma licitação que vai te colocar 100 mil, 150 mil no bolso. Para uma licitação que vai te colocar 1.000, 2.000, 3.000, talvez não valha a pena. Então, por isso que estrategicamente você precisa se posicionar com aquelas empresas e com aquelas licitações que vão te trazer um vulto financeiro que realmente faça sentido. E isso é visão de longo prazo, tá? Terceiro passo, concorrente com preço inexequível. Primeiro ponto, você vai buscar identificar quais são os custos, tá? Como? Montando a tabela de custos do seu cliente. Verificar diferentes fornecedores que o seu cliente e os concorrentes dele compram e comparar com os requisitos do edital. E aí você vai verificar duas coisas, tá? São duas coisas importantes aqui. Primeiro, quantos que os fornecedores do meu cliente e da concorrência, porque os fornecedores em linhas gerais são os mesmos, né? Vai ter pouca diferença. Então, quanto que esses fornecedores cobram? Qual que é o custo? Qual que é o custo de operação desse negócio? O seu cliente tem essa informação. Ele tem essa informação. Com essa informação, você vai verificar os requisitos do edital e vai verificar os preços dos fornecedores para entender o seguinte, peraí, se o concorrente abaixar a partir de qual valor que se torna inexequível para ele e com base no custo dos fornecedores, eu consigo demonstrar isso para a administração pública. Uma planilha simples resolve isso, gente. Uma planilha que o seu fornecedor,
que o seu cliente te dê, já te permite calcular isso. E eu pergunto para vocês conhecem algum consultor em licitações que está antenado, que está preocupado com isso? Que está preocupado com o valor do preço do fornecedor do cliente para entender o quanto que a concorrência está fazendo e se ela realmente consegue cumprir com aquele preço? Tá? E aí o que você vai fazer? Com base nessa planilha, com base nesses dados, e eu recomendo, inclusive, que você levante orçamentos desses fornecedores para você sustentar a sua documentação. E aí você vai documentar a partir de qual preço, por exemplo, olha, o custo para que a empresa consiga executar esse serviço ou entregar esse produto é de R$ 1.000, tá? Se o fornecedor, se o concorrente da tua empresa, do teu cliente, ele colocou um preço de 800, você já sabe que é inexequível. Mesmo que a administração pública não esteja identificando isso, você já sabe que é inexequível. Então você precisa o quê? Documentar isso, pegar orçamentos desses fornecedores, e sustentar uma argumentação que mostre que aquela precificação do concorrente do teu cliente, ela não vai ser executada. A administração pública vai ter problema com aquele contrato. A partir daí, você vai preparar uma petição com esses dados e deixar ela prontinha. Deixar ela pronta, preparada, tá? E aí, o que você vai fazer? Se um concorrente abaixar preço, como por exemplo, no mercado de distribuição de medicamentos, isso está acontecendo muito fortemente. Acredito, Gilmar, que no de clínicas também, tá? Às vezes, prestação de serviço, sim, cai muito, eles caem muito o preço, tá? Então, a partir do momento que isso aconteceu, que você identificou isso durante o pregão, durante a concorrência que isso aconteceu, você vai acionar a administração pública. Inclusive, você vai apresentar, vai fazer recurso. Primeiro, você vai conversar e vai mostrar, assim, olha, esse preço ele é inexequível. Por que ele é inexequível? Porque o custo dos fornecedores para esse serviço ou para esse produto é maior do que o preço que eles estão colocando de venda. Logo, eles não vão executar. E aí você vai demonstrar para o agente de contratação, para a equipe de licitações, para quem está cuidando daquele processo dentro do ente público, que se eles não tomarem uma ação, você vai entrar com um pedido e vai impugnar aquele edital. Você vai para cima. Então, aqui, gente, e aí vocês entendem de licitações muito melhor do que eu. Eu entendo de venda, eu entendo de negócio, eu entendo de processo, eu sei como você gera valor para o teu cliente e coloca mais dinheiro no teu bolso. Mas você entende como fazer isso da maneira mais assertiva perante a lei de licitações. Agora, é fundamental que você subsidie muito bem esse processo. E, se necessário, você vai para o quinto passo, que é impugnar o edital, que é denunciar, que é judicializar. Você vai para cima. Por quê? O seu compromisso é com o teu negócio, é com a tua consultoria. E a tua consultoria só ganha se o teu cliente estiver ganhando. Então, se o teu cliente entrar na briga de preços e baixar preço, você não ganha, tá? E depois disso, gente, é fundamental você divulgar os resultados, tá? Você apresentar para o mercado que você está fazendo isso. Você publicar no seu Instagram, você colocar conteúdo lá que mostre que você tem um diferencial competitivo, porque esse processo, essa estratégia que eu estou apresentando para vocês aqui agora, praticamente ninguém tem no Brasil, tá? Quase ninguém tem. Porque são pouquíssimos snipers, pouquíssimas pessoas que aderem a esse tipo de iniciativa, porque são pouquíssimas pessoas que topam investir o preço necessário para fazer isso acontecer na carreira delas, e só eles têm acesso a esse tipo de estratégia. Então, vocês estão tendo acesso aqui na Live Sniper gratuitamente a uma estratégia extremamente valiosa que, se executada, coloca vocês à frente do mercado. Só essa estratégia por si só, ela já vale absurdo, porque ela te coloca à frente do mercado. Porque ao invés de você ser um consultor jurídico, e não que ser um consultor jurídico seja ruim, mas isso é o que já tem no mercado, tá? Isso é o que já existe no mercado. O que você faz? Você demonstra que você é um consultor que é jurídico, sim, entende licitações, mas você vai muito além. Você tem um diferencial competitivo que é ajudar o seu cliente a vencer licitações quando todos os concorrentes abaixam o preço. E, gente, a partir do momento que você faz isso acontecer a primeira vez que você vence a primeira, você tem que divulgar, você tem que mostrar o teu trabalho, você tem que dar transparência disso para o mercado, porque quase ninguém tem isso. E isso vale por quê?
A partir do momento que você faz isso, o teu cliente, vamos supor que você estava negociando com o teu cliente lá, dificuldade danada para negociar 2%, igual alguém colocou aqui que recebeu a proposta do cliente de 0,01%. Quando você demonstra que você é capaz de vencer licitações quando todos os concorrentes estão abaixando o preço, olha o marketing disso, olha a propaganda. Eu ajudei a minha empresa a vencer a licitação com preço maior. Quando todos os concorrentes abaixaram o preço, a gente conseguiu vencer com preço maior, com preço mais caro. Você sendo meu cliente, você tendo a minha consultoria, a minha assessoria em licitações, você consegue vender para a administração pública com um preço mais alto. Olha o poder disso. Olha o quanto que isso te diferencia no mercado. Café com Licitações colocou aqui, ó, na área de, deixa eu só voltar aqui para mim, na área de serviços de tecnologia está absurdo, preços muito baixos. Café com Licitações eu trabalhei com tecnologia há 18 anos, tá? Codifiquei, desenvolvi programas de computador, vários sistemas, desenvolvi inclusive inteligências artificiais, que é a base que eu utilizo no curso prático de inteligência artificial aplicada a licitações que a gente lançou na semana passada, e os alunos estão voando, estão adorando, está dando resultado, tem gente conseguindo fazer ETP, DFD, ETP-TR, pesquisa de preço, mais um monte de documentos com muito mais agilidade e segurança, e de área de tecnologia eu entendo. Na área de tecnologia você precisa identificar o quê? O que essa empresa está fornecendo? Ela está fornecendo serviço de tecnologia? Porque se for serviço de tecnologia, isso está atrelado à mão de obra. Se está atrelado à mão de obra, o preço do serviço de tecnologia, o preço da mão de obra de TI no Brasil é altíssimo. Um programador no Brasil, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu estava outro dia com um casal primos da minha namorada e a gente conversando e o rapaz ele trabalha com tecnologia, trabalha para uma empresa e ele queria montar uma empresa de tecnologia. E a gente começou a fazer algumas contas, né? Quantos programadores que você vai precisar? Quantos analistas para poder desenvolver a primeira versão desse sistema e tal? Resumo da ópera. A gente rapidamente chegou que ele precisava de um orçamento de 2, 3 milhões de reais, entre 2 e 3 milhões, para colocar o sistema no ar. Por quê? Um programador custa 8, 9, 10, 15, 20 mil reais, dependendo da tecnologia que ele atua. Um analista de sistemas custa 13, 14, 15, 20 mil reais. Um gerente de projetos na área de tecnologia, eu posso falar, eu fui gerente de projeto na área de tecnologia, custa 15, 20 mil reais de salário. E CLT, não estou falando PJ não, tá? Estou falando CLT. Então, o custo do serviço da mão de obra de tecnologia, ele é muito alto. Quando uma empresa ela está abaixando preços na área de licitações, no ramo de tecnologia, ela vai ter um baita desafio para entregar. Um baita desafio, tá? Baita desafio. Vai ser absurdo esse desafio. Absurdo, tá? Indiscutivelmente vai ser absurdo esse desafio, tá? Então, na prática, quando você pesquisa só o salário dos profissionais de tecnologia, você consegue demonstrar que aquele serviço é inexequível. Consegue demonstrar, fica muito claro, só com o salário dos profissionais de tecnologia. Se a gente for olhar o mercado de sistemas, de soluções de tecnologia que as empresas de TI, aplicando esse método, esse passo a passo que eu passei para vocês, se a gente pegar só esses casos e utilizar esses casos de sistemas que as empresas de tecnologia precisam ter para conseguir executar os processos dela, o custo dela é absurdo. Então, aquelas empresas que estão abaixando o preço na área de tecnologia têm uma tendência muito grande de não conseguir executar. E você consegue comprovar isso com salário de profissional de tecnologia que é alto e as tecnologias que ela precisa adotar, o custo dessas tecnologias. A Irma colocou aqui uma dúvida também, uma questão, uma dúvida não. Ó, quando o consultor consegue provar tudo isso e o poder público cancela a licitação porque estava aí, eu não sei o que porque estava, mas provavelmente eles vão justificar nessa hora que aquela demanda mudou, alguma coisa aconteceu e aí não faz sentido mais. Eles não vão dizer que eles estão cancelando porque aquele processo ficou inexequível, né? Eles não vão dar o braço a torcer. Irma, quando isso acontece, você vai utilizar os meios legais, primeiro passo, tá? Segundo ponto é, isso está fora do seu controle, tá? A gente vai atuar sempre, gente, em cima daquilo que está dentro do nosso controle. Então, uma coisa que eu sempre falo com os meus clientes, com os meus mentorados, com os meus alunos é, não existe no mercado
garantia de resultado em nada, porque a gente não consegue garantir nem que a gente vai estar vivo amanhã. Então, quanto mais que o ente público não vai cancelar, por exemplo, uma licitação, depois que eu vou lá e comprovo que aqueles fornecedores que ele estava aprovando e não iriam conseguir executar. Tá? Principalmente se existir uma suposta fraude, uma suposto, né, se tiver alguma coisa errada ali por trás, tá? Se tiver alguma coisa errada ali por trás, fica muito mais difícil. Só que está fora do meu controle. Aquilo que está fora do meu controle, eu não tenho que me preocupar. Eu preciso dar foco naquilo que está no meu controle e executar esse processo que eu ensinei para vocês aqui hoje está no controle de vocês e diferencia vocês. Você se posicionar estrategicamente como um consultor de negócios, olhando para o negócio do teu cliente. Você ter visão de longo prazo, quanto mais o teu cliente ganha, mais você ganha. Você identificar quando seus concorrentes estão com preço inexequível, acionar a administração pública, se necessário, judicializar. Tudo isso está dentro do teu controle. Agora, se eles utilizarem artifícios para tentar burlar, para tentar sair, e esses artifícios estiverem dentro da lei, aí foge do nosso controle. Sim, irmã, você pode recorrer sim, você pode questionar, mas dependendo do argumento que eles tiverem, esse processo vai levar tempos e tudo, não tem problema, você deve brigar pelo seu cliente, tá? Mas esse processo pode levar tempos e a administração já cancelou. Então, na prática, você tem o direito de fazer isso e de questionar? Tem. Tá? Você tem o direito de recorrer? Tem. Você pode entrar com mandato, pode judicializar? Pode, tá? Mas, ainda assim, isso não garante, tá? O que garante que você tem uma maior chance de êxito é quando você executa esse processo, tá? A questão é, quem não executa esse processo tem uma chance menor de êxito. Quem executa tem uma chance maior. Ninguém tem garantia de que vai ter o resultado. É impossível. E eu nunca recomendo vocês garantirem isso para os clientes de vocês, tá? Sempre deixem claro que ter a sua consultoria ajuda o seu cliente a aumentar as chances de resultado drasticamente se você executa esse tipo de processo que nós passamos aqui na live de hoje. Se você aplica essa estratégia, aumenta muito a chance do teu cliente vencer uma licitação. E aí lá com os snipers, como é que a gente faz isso? Eu não preciso de um cliente que vença uma licitação, porque eu listo e eu trago para minha carteira um conjunto de clientes que vão participar de várias licitações. Então, mesmo que um ente público ele cancele uma licitação em um determinado momento, eu consigo participar com esse cliente em outras. Então, eu não estou dependendo de uma. O grande problema é quando eu dependo de uma e perder aquela é perder tudo. Quando eu tenho clientes que eu posso participar de várias licitações junto com eles, e eu estou com a minha estratégia, o meu posicionamento preparado para isso, aí eu já não tenho tanto problema para lidar com esse tipo de cenário. E quando eu estou lidando com licitações maiores também, é mais difícil, o trabalho é mais complexo, tá? Gente, caminhando para o nosso encerramento, então, para quem não se cadastrou, e me dê um feedback de vocês, tá? Tragam para mim o feedback de vocês se esse conteúdo trouxe valor e o que vocês esperam para os próximos conteúdos. Lembrem-se que a Live Sniper, ela visa trazer valor para vocês, para que vocês coloquem em prática. O que a gente já viu é essa estratégia, esse passo a passo que eu passei para vocês hoje, ele dá resultado. É questão de colocar em prática. Para quem ainda não se cadastrou, cadastre lá na nossa página lá do Sniper, tá? Para que você possa receber os links da aula. Isso para quem é novo aqui, né? Para quem já está cadastrado, para quem já participa, não precisa cadastrar de novo. Mas eu vou deixar o link aí para quem não se cadastrou ainda, quem tiver novo aqui na live, se cadastre, tá? Para que você possa receber sempre os links se mudar alguma coisa, você está sabendo. E a próxima live, ela é um tema surpresa, tá? Então se prepare que vem um tema extraordinário na próxima quarta-feira às 20h30. Quem não se cadastrou, entre no grupo. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Morvanildo, um consultor, para reflexão. Um consultor, deixa eu só tirar aqui meu mapa mental e voltar aqui para o seu comentário. Um consultor que orienta apenas redução de preços não é um consultor estratégico, é um facilitador de prejuízo. Perfeito comentário, Morvanildo. Perfeito. E mais do que isso, tá? Quem orienta ou quem não questiona, não é só não orientar, não, tá? É quem não questiona o seu cliente que ele está trabalhando com um preço abaixo do que ele deveria trabalhar, está caminhando para a própria falência. Por quê?
Se o seu cliente trabalha com um preço inexequível, ele vai receber menos, ele vai ter menos lucro, ele vai ter menos dinheiro para te pagar. Então, Movanildo, você foi perfeito na sua colocação. Eu acrescento na sua colocação apenas o quê? Além de você não orientar a redução de custo, se o seu cliente, ele está com um custo abaixo do que, um preço abaixo do que ele deveria estar, e você consegue ver isso na planilha, se o preço dele, tirando os custos, sobra abaixo de 20% de lucro, e todos os custos, inclusive o seu pagamento, sobra abaixo de 20% de lucro, tá ruim. Tá? Tem problema aí. Mesmo ele tá, mas tem 10% de lucro. 10% de lucro deixa o dinheiro no Tesouro Direto, no Tesouro Selic, põe no CDB, vai dar mais rentabilidade, então não faz sentido. Você foi perfeito, Movanildo. Oi, irmã, obrigado pelo feedback, maravilhoso conteúdo. Meus queridos, essa foi a nossa live Sniper de hoje, tá? Onde nós abordamos como que você ajuda o seu cliente a vencer licitações quando os concorrentes abaixam o preço, e se o seu cliente está abaixando o preço, você ajuda ele a não cometer esse equívoco. Foi ótimo estar aqui com vocês mais essa noite, e eu espero vocês na nossa próxima live Sniper, na quarta-feira que vem, às 20h30. Grande abraço, fiquem com Deus, uma ótima semana para vocês.